Vamos abrir as nossas Bíblias, mesmo sentados, mas abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 36. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 16. Ezequiel, capítulo 36, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Verso 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, e em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam, dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse, eu farei. Amém e amém. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar em nossos corações essa preciosa porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, quando Ezequiel escreveu esse trecho aqui da palavra de Deus, Israel estava em cativeiro. O povo de Deus estava em choro,
às margens dos rios da Babilônia. Era um tempo de desânimo, era um tempo de muita tristeza, era um tempo de derrota. Era essa situação que o povo enfrentava, era um tempo de desânimo e desespero. E ao olharmos para esse quadro, nós fazemos a seguinte pergunta: por que o povo do Senhor, Israel, está enfrentando essa situação tão terrível, de desânimo, de derrota, de tristeza, de lágrimas? O que foi que aconteceu? O que é que deu errado para tanto sofrimento? E ao falar de Israel, irmãos, esse trecho, ele exemplifica, na verdade, a situação do ser humano. Porque não só Israel enfrentou uma situação de tristeza, de derrota, de desânimo, mas o ser humano, nós enfrentamos, a humanidade enfrenta uma situação difícil. Vivemos dias tenebrosos, vivemos num vale de lágrimas. Por que tanta dor? Por que tanto medo? Por que tanto desespero? Por que tantas lágrimas? O que deu errado conosco? E o texto, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos trazer respostas a estas tão difíceis perguntas. Por que esta situação? O texto, ele se divide em 3 partes, basicamente. A primeira parte, ele vai nos mostrar a causa. Por que Israel está enfrentando essa situação tão calamitosa? E ao falarmos de Israel, estamos falando do que significa, do próprio ser humano. Por que enfrentamos essa situação? Ele vai mostrar a causa do que levou aquilo. Em segundo lugar, ele vai também mostrar as consequências. Mas nós estamos lendo, irmãos, a palavra de um Deus misericordioso. Nós estamos lendo a palavra de um Deus cheio de esperança. Porque apesar das causas e das consequências, nós temos nesse texto uma mensagem de esperança. Nós temos nesse texto o Evangelho sendo anunciado. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e possa aplicar esta porção maravilhosa da palavra de Deus, e que sejamos alimentados, fortalecidos pela palavra de Deus em nome de Jesus. Então, a primeira parte aqui que nós vemos é a causa dessa situação, e o texto vai nos mostrar no versículo de número 17, dizendo assim: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra. Eles tinham uma terra habitável, um lugar prazeroso, dado pelo próprio Deus. Isso faz uma clara analogia do ser humano. Deus deu ao homem uma terra, um paraíso, o Éden. Era um lugar aprazível, um lugar de delícias, um lugar de desfrute de bênçãos. Tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Deus deu ao homem a perfeição, uma terra, um lugar. Deus deu a Israel uma terra. O Senhor disse: olha, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Terra de alegria, terra de provisão, terra de satisfação. Mas nesta terra deleitável, algo terrível aconteceu. Veja o que nos revela a continuação dos versículos. Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos. A terra foi contaminada. O pecado contamina. O homem se rebelou contra o próprio Deus e contra as bênçãos do Senhor. A terra foi contaminada com os seus caminhos e suas ações. E ele compara essa contaminação à menstruação. Não que a menstruação seja um problema moral, né? A mulher não peca, obviamente, não há um pecado moral, mas havia
uma barreira cerimonial. Então, nas cerimônias de Israel, a menstruação impedia que a mulher pudesse entrar no templo. Então ele faz aqui uma comparação, mostrando-nos, acima de tudo, o Espírito Santo quer nos mostrar os efeitos terríveis do pecado. O pecado contamina, o pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado traz consequências terríveis. E ele diz: eles contaminaram a terra com as suas ações, quebraram a comunhão com Deus, abandonaram o lugar da adoração. É uma terra de contaminação, de condutas que se afastam da vontade de Deus. Irmãos, ao lermos estas palavras, parece que nós estamos descrevendo a fotografia da sociedade atual. Caminhos de contaminação, condutas pecaminosas, ações contrárias à boa vontade de Deus, que promove vida, que promove dignidade ao homem, vida verdadeira. Mas os homens têm se rebelado violentamente contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. A terra está contaminada com condutas pecaminosas, com ações abomináveis, com atitudes que desagradam ao Senhor, com ingratidão. Ele fala dessa terra contaminada, mas ele continua descrevendo os pecados que conduziu Israel a esta situação lastimável, calamitosa, triste. E como também tem conduzido o ser humano, a humanidade, a esta situação tão terrível que nós estamos vivenciando, assistindo a humanidade nessa situação caótica. Verso 18, ele diz assim: derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra. Violência. Ele vai aqui falar do aspecto da violência. Um povo que se opõe ao Deus que promove a vida, agindo de maneira violenta, agressiva. E a violência, meus amados irmãos, é uma das palavras que tem descrevido a sociedade nos dias atuais. Violência dentro de casa, violência no casamento, violência que afeta crianças, afeta mulheres. A violência, um rio de sangue que tem sido derramado. O ódio, a agressividade, a violência verbal, a violência simbólica, a violência física. Um mundo marcado por violência e que se opõe ao Deus que claramente revelou a sua vontade dizendo: não matarás. A vida é preciosa, a vida precisa ser preservada e não destruída. Mas nós vivemos numa sociedade em que promove a destruição, a morte, desde o ventre. A sociedade que tem promovido, celebrado, normatizado a morte, o aborto. Violência. Mas ele também vai falar de outro aspecto do pecado, quando ele diz, ainda no verso 18, terminando, ele diz assim: e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Violência, idolatria, uma sociedade idólatra, que pendura os seus ídolos na parede, mas também pendura os seus ídolos no coração, retirando Deus da centralidade da vida. Deus se torna apenas um detalhe, um apêndice. Ele já não é o rei, o Senhor que governa, que domina a minha vida, o meu tempo, os meus planos, os meus sonhos. Ele é apenas usado como um ajudador, um serviçal meu, que me projeta, me empodera. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro e real, Ele é o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, o grande eu sou, aquele que é digno de ser adorado, quer Ele faça, quer Ele não faça.
Mas o Deus coach, né, que tem sido vendido e celebrado, é o Deus garçom. É o Deus que existe apenas para satisfazer as nossas necessidades subjetivas. Idolatria na parede, idolatria no coração. O falso culto. A contaminação que tem afetado, como disse o pastor André, né? Nós conversando, a cultura, a família. Portanto, Israel ilustra a realidade da humanidade que se rebela contra Deus, contaminando a terra com as suas condutas, suas ações, suas práticas agressivas, rebeldes, quebrando a lei do Senhor, não reconhecendo a vontade de Deus, promovendo o ódio, a maldade, a violência, a idolatria. Cultua-se tudo intensamente, o entretenimento, o sexo, o dinheiro, as realizações materiais, uma sociedade escravizada a ídolos. Mas Deus, o verdadeiro Deus, está sendo esquecido, abandonado, escanteado. Portanto, o Espírito Santo revela, por intermédio do profeta Ezequiel, a causa por que o povo está como está. Não há inocentes. Eles estão sofrendo as consequências das suas próprias escolhas, decisões e pecados. Eles estão em lágrimas, eles estão em sofrimento, eles estão em escravidão, eles estão em derrota. Mas o Espírito Santo revela que eles estão como estão por consequências do pecado. O pecado não é neutro. O pecado traz consequências terríveis para a alma, para a mente, para o casamento, para a família, para a sociedade. É o que temos vivenciado. Uma sociedade caótica, que se rebela contra Deus, em busca de felicidade e liberdade. Mas enquanto buscam isso, se distanciando de Deus e da palavra de Deus, mas tem colhido consequências terríveis. Em segundo lugar, o texto então nos mostra as consequências do pecado, versos 18 e verso 19, quando ele diz, após descrever as ações de Israel, ele diz assim, verso 18: derramei, pois, o meu furor sobre eles. Mas pastor, Deus não é amor? Sim, mas o amor de Deus é um amor santo. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é santo, Ele odeia o pecado, Ele abomina o pecado. A sua bondade o leva a manifestar a sua ira contra o pecado. Derramei o meu furor sobre eles. Eles se mantiveram resolutos na sua desobediência. Eles se mantiveram dispostos a contrariar a clara vontade de Deus. Derramei, pois, o meu furor sobre eles. Por causa de quê? Por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Será que não temos vivido esses tempos, irmãos, que é um reflexo da oposição de Deus, da ira de Deus? Veja o 19: espalhei-os entre as nações. Aquele povo que foi criado para desfrutar de comunhão com Deus naquela terra, o povo foi espalhado. A ideia aqui é afastado da comunhão. A comunhão foi quebrada. Eles foram afastados desse relacionamento íntimo com Deus. O pecado quebra a comunhão. O pecado nos afasta de Deus. E é uma ação promovida pelo próprio Deus, porque Ele é santo. Então o versículo diz: espalhei-os
entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Portanto, Ezequiel está respondendo o porquê dessa situação. Por que tanta dor? Por que tantas lágrimas? Por que tanta derrota? Porque não há liberdade, não há real felicidade distante de Deus e da palavra de Deus. Enquanto insistirmos em continuar no caminho do pecado, da desobediência, da rebelião contra a clara vontade de Deus, colheremos consequências terríveis. É alienação, é quebra de comunhão, é ausência de alegria, é pavor e angústia. Mas como eu disse, o texto não apresenta apenas um diagnóstico da situação. O texto que nós temos diante de nós anuncia esperança, anuncia o Evangelho. Porque diante desta situação, Deus resolve agir com graça. Diante deste quadro lamentável, Deus resolve agir com salvação, trazendo esperança. E é por isso que a gente está aqui, irmãos. Porque diante dessa situação tão calamitosa que a gente está assistindo, há um Deus vivo, poderoso e misericordioso, que é capaz de mudar a nossa vida. E é isso que o profeta anuncia. O trecho vai anunciar, meus amados irmãos, desse versículo de número 21 até o final do capítulo. Ele vai então mostrar a salvação providenciada por Deus, a esperança concretizada por Yahvé na vida de seres humanos. E basicamente nós aprendemos aqui duas lições sobre a esperança da salvação. A primeira, o profeta vai nos mostrar que a esperança, que a salvação que Deus traz para abençoar os derrotados, os escravizados e os desesperados, esta salvação não está fundamentada no mérito do homem, mas a salvação, a esperança, a bênção está fundamentada na glória de Deus. Ele vai fazer, é isso que ele vai enfatizar: eu vou fazer por amor ao meu nome, para que ele de fato revele quem ele é. Ele é um Deus glorioso, misericordioso. Ele está dizendo: eu vou salvar, eu vou perdoar, eu vou restaurar, mas que fique bem claro que eu vou fazer isso por misericórdia, por causa do meu nome. Não há mérito em nós, não há vantagens em nós. O que existe em nós é o coragem e vergonha, como Daniel disse ao orar diante do Senhor. Então, se somos abençoados, perdoados, restaurados, se a nossa situação foi mudada, é por causa do nome glorioso do Senhor. Portanto, a Ele honra, glória, louvor, exaltação, todo culto. É isso que ele afirma nos versículos 21 até o 23. Deus resolve agir, salvando o seu povo, motivado pela sua própria glória. Veja, vamos ler mais uma vez. Depois de descrever a situação caótica, do verso 16 ao verso 20, o verso 21 começa dizendo o quê? Mas, irmãos, como é preciosa essa conjunção. Mas eu tive compaixão. Mas Paulo usa essa expressão em Efésios. Ele descreve a situação do ser humano escravizado, morto nos seus delitos e pecados, uma situação deplorável. Mas no versículo 4 ele diz: mas. Só nesse mais a gente já tem a síntese do Evangelho. Mas Deus teve compaixão, mas Deus sendo rico em misericórdia. E aqui ele vai dizer: mas Deus que é zeloso pela sua glória, mas Deus que é zeloso pelo seu nome, Ele vai agir
Portanto, meus amados irmãos, há esperança para este mundo, há esperança para mim e para ti, porque é um Deus glorioso que resolveu agir. Ele diz: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações. Verso 22, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo quê? Mas pelo meu santo nome, que profanasse entre as nações, para onde fostes. Ele quer mostrar o que, irmãos? A absoluta motivação de Deus não está no mérito nem em obras, mas na sua glória. Claro que salvar é um ato de amor, mas ele quer mostrar que, em primeiro lugar, ele é motivado por amor a si mesmo, porque Deus não é um idólatra, ele não idolatra as suas criaturas, ele honra a si mesmo, porque só ele é Deus. E aí ele continua dizendo no versículo 22, vindicarei a santidade do meu grande nome. Ele usa algumas expressões muito interessantes, ele diz o meu santo nome, mas no verso seguinte, 23, ele diz o meu grande nome. O nome dele é grande, porque o nome dele é santo, ele transcende. Santidade é pureza, santidade é transcendência, ele não se confunde conosco, ele está acima de nós, ele é Deus Criador, poderoso, infinito, grandioso. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a santidade perante elas. As nações vão saber que é um Deus glorioso, soberano e poderoso. Portanto, essa é a primeira verdade que nós aprendemos sobre salvação e esperança. A salvação não está fundamentada no mérito humano, mas na glória de Deus. Pastor Martin Lloyd Jones, comentando esse versículo, ele disse: toda salvação ocorre a despeito de sermos quem somos. Toda salvação ocorre a despeito de sermos quem somos. Apesar de sermos quem somos, pecadores, rebeldes, inimigos de Deus, ele resolve agir. É como se Deus estivesse dizendo: eu faço apesar de vocês. Deus salva, manifestando a sua glória, manifestando os seus atributos. A salvação, irmãos, é a manifestação dos atributos de Deus. Ao salvar, ao promover real salvação para seres humanos caídos e rebeldes, Deus está se revelando como um Deus glorioso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus sábio. Mas após, nos versos de 21 a 23, afirmar a motivação da salvação, da esperança, ele começa do versículo 24 até o final, mostrando as bênçãos da salvação. Ele vai começar a mostrar o que Deus vai fazer com aquele povo. Ele vai descrevendo versículo a versículo. A partir do 24, veja, a primeira bênção é a bênção da libertação. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Eu vou trazer vocês dessa situação. Vocês estão entre as nações, vocês estão entre o paganismo, vocês estão mergulhados na opressão, no pecado e no medo, mas eu vou trazê-los, eu vou libertá-los, eu vou resgatá-los, eu vou salvá-los. Mesmo que estejamos num vale, como disse o salmista, que ele estava num lago, num charco de lodo, atolado, mas ele diz: o Senhor me levantou, me retirou desse estado, dessa lama, dessa sujeira, e colocou os meus pés sobre a rocha. A bênção da salvação, irmãos,
é Deus indo ao nosso encontro. Por isso que está escrito em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para um povo perdido, para um povo desiludido, para um povo escravizado, há esperança, porque há um Deus vivo que resolve agir de maneira ativa, indo ao encontro como bom pastor, que diz que o bom pastor saiu ao encontro da ovelha. Ela não veio, ele foi. Assim foi com Israel, assim foi com a minha vida e com a tua vida. E quem sabe, assim está acontecendo nessa noite no seu coração. Deus lhe trouxe aqui como expressão da atração dele sobre a sua vida, para libertar das nações, para libertar do pecado, para libertar do medo, para libertar das desilusões, para libertar das escravidões. Ele é capaz, ele traz, ele tira, ele resgata, ele é o grande eu sou. A segunda bênção está no versículo 25. Ele diz: eu não vou só tirar vocês das nações e juntar vocês na minha terra novamente. Veja o que ele diz no 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ele nos resgata, e quando ele nos resgata, a gente está todo sujo. O pecado nos suja. O pecado traz um mau cheiro espiritual. Mas ele não só tira do lugar de sujeira, ele providencia uma segunda bênção, que é a bênção da purificação, que é a bênção do perdão dos pecados. Ele está usando a linguagem da purificação, da lavagem pela água, do banho santo. E ao lermos esse versículo, à luz do Novo Testamento, claramente compreendemos que esse banho santo é providenciado por Jesus Cristo, que através do seu sangue nos purifica de todo pecado, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo de número 7, o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Não há pecado, não há mancha que o sangue de Jesus não possa retirar. Nele a purificação, nele a libertação, nele a esperança. Mesmo que você esteja numa situação extremamente terrível, como este povo estava, Deus resolveu trazer purificação. 1 Coríntios, no capítulo 7, interessante como Paulo descreve a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o que Paulo revela sobre aquela igreja: tais fostes alguns de vós. Mas continuemos lendo o versículo, olha o mais aí: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A igreja, irmãos, é constituída de ex, mas que receberam do Senhor uma lavagem santa, perdão verdadeiro, purificação real, e que agora estão de pé na presença do Senhor, porque Ele foi lá e tirou, mas não só tirou, Ele lavou, perdoou. Fez como o pai do filho pródigo,
nos deu vestes novas para a glória do seu nome. Mas vamos ver o versículo 26 do texto que nós estamos meditando. Ezequiel 36, versículo 26. Ele vai descrevendo as bênçãos da salvação: libertação, perdão de pecados, regeneração. Veja o que ele diz no verso 26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O Senhor diz: eu vou mudar essa situação. Eu vou tirar vocês daí. Vou trazer de novo para a minha comunhão. Mas antes eu preciso purificá-los, lavá-los. Mas Senhor, será que eu não retrocederei? Será que eu continuarei neste caminho de comunhão? Ele diz: para garantir, eu não vou só perdoar os pecados de vocês, eu não vou só dar um banho santo, eu vou tirar o coração de pedra, esse coração duro, e vou lhe dar um novo coração. Eu vou lhe dar uma nova inclinação, eu vou lhe dar a capacidade de agir com novas atitudes. O Evangelho, irmãos, não é o chamado para nos dispormos em primeiro lugar a fazer algo. O Evangelho é a proclamação do que primeiramente Deus fará por nós e em nós. Ele liberta, Ele perdoa, Ele transforma de dentro para fora, para que a gente possa dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É nova vida, novos planos, novas atitudes, no poder do Deus que me transformou. Eu vou tirar esse coração insensível e lhes dar um novo coração. E aí vocês se manterão no reino de Deus. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, verso 10, ele orou dizendo: Senhor, primeiro ele pediu perdão, ele disse: perdoa os meus pecados. Mas no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Dá-me esse coração, para que mesmo que venha outras oportunidades, várias tentações, no poder da tua graça em mim, como evidência de uma vida transformada, eu prossiga em comunhão contigo para a glória do teu nome. Libertação, perdão, regeneração, as bênçãos do Evangelho. Conte as bênçãos, meus amados irmãos. Contamos aquilo que a graça de Deus nos concedeu por intermédio de Jesus. Não apenas vivamos murmurando pelo que não temos. Pela graça de Deus recebemos em Cristo Jesus libertação, perdão real, vida nova, vida verdadeira, vida transformada de dentro para fora, para não viver de aparência, mas em espírito e em verdade. Mas a quinta bênção, ou melhor, a quarta, está no versículo 27, quando ele diz assim, olha, é bênção sobre bênção. Tem um hino que um hino antigo, né, pastor André? Não sei se o senhor sabe, que diz assim: é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É a bênção do resgate, é a bênção do perdão, é a bênção do novo coração, é a bênção. Como se tudo isso não bastasse, o Senhor diz: eu vou colocar mais bênção, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alegra o teu coração, meu irmão, se essa graça já te alcançou. Lembre-se a situação em que você estava e Ele te buscou. Mas Ele diz mais no verso 27. Ele diz: porei dentro de vós o meu espírito. Eu vou vir habitar em vocês. Vocês agora serão minha casa, meu templo. Vocês não serão meu hotel, nem minha pousada. É minha casa, é o meu lugar, é o lugar onde eu manifesto a minha presença. Porei dentro de vós o meu espírito,
Isso aponta para o Pentecostes, no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e aqueles homens fracos, incapazes, se tornaram corajosos, ousados, intrépidos. Não porque estudaram muita retórica, filosofia, mas acima de tudo, porque receberam a unção, o poder do Espírito, que capacita os incapazes, que usa os vasos de barro, para que uma obra grandiosa e excelente seja feita. Porei dentro de vós o meu Espírito. Veja, olha que coisa linda, irmãos. Porque eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. Ele diz: e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vida de salvação não é vida de libertinagem. Não é essa graça barata que está sendo vendida pelas mídias sociais. A graça da redenção é uma graça transformadora e capacitadora, que produz em nós os frutos do Espírito e nos conduz a uma vida de obediência, de santidade, de bom testemunho. Ele não só nos tirou do pecado, Ele tira o pecado de nós. E diz: agora eu vou colocar o meu Espírito. Portanto, o versículo 26, irmãos, é a linguagem da santidade, de um andar em santidade. Veja que o primeiro ato que ele exerce é de tirar-nos daquela situação. Mas quem foi tirado por graça da situação de morte, de escravidão, ele é transformado para viver uma vida de santidade. Ele não tirou porque aquelas pessoas obedeceram, pelo contrário, elas pecaram e se rebelaram. Ele não tirou porque elas obedeceram e fizeram tudo certinho. Ele tirou porque elas se rebelaram e contaminaram a si mesmas e a terra. Mas por graça ele tirou. Mas quem ele tirou, libertou, purificou, regenerou, ele concede poder do Espírito para viver em santidade. Por isso que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2,12. Filipenses 2,13. Mas é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Sem Deus não há querer. Sem Deus não há desejos libertos. Os nossos afetos, as nossas afeições ainda estão escravizadas, mas no poder do Espírito somos libertos para vivermos uma vida que agrada a Deus e frutificarmos em amor, em alegria, em mansidão, em benignidade, em domínio próprio. Ele então, no versículo 28, descreve a mais extraordinária das bênçãos. Versículo 28, quando ele diz assim: habitareis na terra que eu dei a vocês, que eu dei aos vossos pais. De certa forma ele está repetindo o que está no versículo 24. Mas a segunda parte do versículo 28 ele diz: vos farei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O ápice, irmãos, da salvação é a comunhão com o Pai. Aqui é o ápice. Ele diz: eu tiro, eu perdoo, eu regenero, o meu Espírito habita. Mas tudo isso vai redundar, sabe em quê? Em comunhão. Eu vou poder chamar vocês de meu povo. Eles são minha família, são meus filhos. A gente vai poder chamá-lo de meu Deus, meu Pai, meu amigo. A bênção da salvação é o desfrute deste relacionamento restaurado. As pessoas estão falando de tudo, irmãos, estão esquecendo do melhor, do principal e do necessário, e do que significa ser salvo. Não é ter saúde perfeita, não é se tornar um empresário rico. Salvação é desfrutar na alma, na mente, no coração, na vida, comunhão com Deus bendito, com esse Deus tão glorioso, tão santo, que resolveu me resgatar, perdoar, transformar e abrir novamente as portas da casa e dizer: entra, meu filho,
Os teus pecados estão perdoados. A tua vida está transformada. E eu habito em ti. E na presença de Deus, irmãos, é bênção sobre bênçãos. Por isso que o profeta então, ele vai descrevendo essas bênçãos da comunhão, do que é ser povo de Deus. Ele diz: quem é povo de Deus não passa mais fome. Quem é povo de Deus, claro que ele usa aqui uma linguagem material, mas obviamente no Antigo Testamento há essa ênfase que se fala do espiritual utilizando uma linguagem material. Mas acima de tudo o que precisamos são as bênçãos do Espírito Santo. E a primeira bênção de quem desfruta da comunhão com Deus, ele vai dizer, é que não passa mais fome, porque ele tem alimento para a alma todo dia. Ele tem um banquete preparado pelo Pai todo dia. Todo dia, todo dia do Senhor que você sobe a esta casa, o Senhor prepara a palavra que te exorta, que te alimenta, que te anima. Quem é povo do Senhor, quem foi liberto, perdoado, transformado, habitado pelo Espírito e desfruta de comunhão com o Pai, tem alimento para a alma. Se você está em casa, abre a Bíblia em oração, Deus vai falar com você. Deus, ele é consolo, a sua palavra nos sara. O Espírito continua usando, irmãos, esta palavra. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Ela continua sarando, orientando, fortalecendo. Eu achei muito bonito que o nosso irmão, o cantor André Xará, pastor, ele disse que estava numa crise de ansiedade. Ele disse: eu fui para a casa do meu pai. Tem até um simbolismo nisso, né? E o pai deu a ele um remédio forte. Foi tão forte que o rapaz está aqui cantando, dando glória a Deus. E sabe qual foi o remédio que ele recebeu? Os irmãos prestaram atenção? Ele ministrou a palavra ao coração de André. Ele disse: André, não se esqueça das promessas de Deus, André. André, não se esqueça que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, André. Não vem por obras para que ninguém se glorie, meu filho. É graça, é misericórdia, é poder de Deus nos socorrendo, nos sustentando. Quem está na casa do Pai não passa fome. É isso que ele vai dizer no verso 29 e 30, olhe. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o quê? O trigo, e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações. Quem está em comunhão com o Pai tem alimento para a alma todo dia. É só buscar. Agora o alimento é diário. É dia a dia, porque Ele quer comunhão. Por isso que a gente não ora assim: o pão da semana nos dá hoje. O pão do mês já me dá hoje. Ele diz: o pão nosso de cada dia. É dia a dia. É comunhão perseverante. É dia a dia com o Pai. Dia a dia Ele tem promessa, Ele tem socorro, Ele tem consolo. Porque quem tem comunhão com o Pai não passa fome. O filho pródigo só passou fome enquanto ele estava longe da casa do Pai. Diz que ninguém ajudava com nada. Enquanto ele estava longe do Pai, ele passou fome. Mas assim que entrou na casa do Pai, foi só fartura, foi só satisfação, porque em Cristo a nossa alma é consolada, o nosso espírito recebe real satisfação e verdadeiro contentamento, porque somente em Cristo há esperança, perdão, vida e vida em abundância. Mas um dado interessante que nós vemos aqui, irmãos, é que na casa do Pai a gente começa a perceber quão tolo nós fomos.
Não sei se você já teve essa experiência de dizer quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades eu negligenciei. Eu não sei como ele foi atrás de mim. É a consciência de que o que ele faz por nós não é mérito, é graça. Ele usa até uma linguagem forte para falar disso, desse reconhecimento. Ele diz: então, verso 31, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. O que é que vai acontecer? Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Você vai perceber quanta oportunidade eu perdi, quantos deleites para a minha alma eu perdi, por estar na casa do Pai. E aí você vai se tornar mais grato, porque você vai perceber o quanto ingrato você foi, o quanto depravado, mas mesmo assim, Ele te libertou, perdoou, transformou, e te chama de filho, e te dá acesso ao banquete, à mesa como um filho. Por isso que todos os homens que tiveram experiências profundas na presença de Deus chegaram também a essa conclusão. Lembra de Jó? Que ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isaías, quando contempla a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quanto mais próximos do Senhor, mas percebemos o quão pecadores nós somos, e quão carentes a cada dia nós somos do seu perdão, da sua graça, e nos tornaremos mais agradecidos por tantas dádivas que Ele nos concede, mesmo sendo quem somos. Em comunhão com Deus, desfrutamos de restauração plena. Veja o verso 33, ele diz: assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Ele usa duas metáforas aqui, cidade e terra. Ele vai dizer: a cidade será habitada e a terra brotará frutos. É a linguagem da plena restauração que já começou e só será consumada quando a trombeta tocar e o rei voltar. Mas está escrito: aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o fim. Ele não é um construtor que abandona a obra. Ele começou, ele garante o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. É a cidade restaurada. Verso 34. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á: esta terra desolada, olha a linguagem belíssima, verso 35, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Volta para Gênesis, volta para o projeto original de Deus, e dizendo: eu vou restaurar o jardim, porque o que eu fiz não foi um deserto, não foi um caos. O que eu fiz e vi que era muito bom foi um jardim. E esse jardim, irmãos, antes de termos o desfrute escatológico, material dele, ele precisa ser começado em nós. Antes de desfrutarmos do jardim celestial, o jardineiro santo já começou a arar a nossa terra. Ele já começou a trabalhar, porque nele há restauração. E por fim, em comunhão com Deus, seremos usados para dar bom testemunho. Ele diz assim, veja como a linguagem do testemunho está presente. No final do verso 34 ele diz: aos olhos de todos os que passam. Tem gente passando e te vê. Veja o que ele diz, ao eles passarem, verso 35, disse-á: esta terra desolada ficou como o jardim de Deus. Quem é que vai dizer? Os que passam. Eles vão dizer: essa terra desolada, essa alma atribulada,
foi resgatada, transformada. Eu vejo mudança, eu vejo beleza, eu vejo algo diferente. É a graça de Deus nos moldando, é ser levantado como luz, como sal, como luzeiro, como testemunha fiel neste mundo mau. E o versículo 36 diz assim: então as nações que tiverem restado ao redor de vós, o que é que vai acontecer? Saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades, o quê? Destruídas, e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Vão saber que a alma destruída foi restaurada, perdoada, levantada, vivificada. Ao olhar para a tua vida e ver a graça de Deus, vão dizer, vão saber que o Senhor reedifica, que no Senhor há esperança, que no Senhor há conserto. Ele diz: cidade destruída foi reedificada. Não importa a situação de escravidão, de destruição, de lama, o Senhor, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, é capaz de reconstruir, refazer, renovar, libertar. A nossa esperança está nele, a nossa ousadia está nele, a nossa motivação está nele. Como pregar diante dessa situação tão caótica? Qual a motivação? Está nele. Ele é o Deus glorioso, o Todo-Poderoso, o Deus fiel. A última frase deste capítulo diz assim: e saberão que eu sou o Senhor. Que você, que eu, que nós, que essa igreja seja levantada pelo Senhor na cidade de Campina Grande como um farol de graça, de poder, e as pessoas ao passarem e ouvirem possam dizer: o Senhor manifestou graça na vida daquele povo. É uma cidade levantada, restaurada, é a Sião sustentada pela graça de Deus. Que assim seja. A cidade destruída é restaurada, a terra desolada é renovada. Deus pode fazer e fez através de Jesus Cristo. Eu não sei qual a situação da sua vida. Se você ainda está no primeiro quadro, Deus te trouxe aqui. Não há acasos, a propósito, para que você ouça essa palavra e encha seu coração de esperança neste Deus glorioso, que é capaz de fazer de você uma cidade reedificada para a glória do seu nome, perdoando, transformando e habitando. E você que tem consciência que já foi alcançado por essa graça maravilhosa, louve um pouco mais, adore um pouco mais, agradeça um pouco mais. Ao abrir os seus olhos amanhã, já comece a glorificar a Deus. Apesar das lutas e das dificuldades, Ele me resgatou, perdoou, transformou, e o seu Espírito habita em mim. Eu vou viver este dia para a glória dEle, para o louvor dEle, e eu vou dar testemunho aonde eu estiver, para as cidades destruídas, que ainda há esperança no construtor fiel. Que Deus nos abençoe. Volte-se para Jesus e receba dEle todas estas bênçãos. Fiquemos de pé.